dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Voltei aqui mais um dia. Vamos fazer agora algumas questões para treinar as habilidades de vocês e ver se vocês estão aprendendo o conteúdo que a gente está aqui passando para vocês. Então, nas duas últimas aulas, né, a gente falou sobre ecologia, então falamos sobre alguns conceitos e também sobre as relações ecológicas. Trouxe duas questões sobre cada tema para a gente aqui discutir e fazer juntos, tá bom? Então vamos lá para a primeira. Questão 1. O conjunto do ambiente físico dos organismos que nele vivem é conhecido como A. Biótopo, B. Ecossistema, C. Biomassa, D. Bioma ou E. Comunidade. E a resposta aqui correta é B. Ecossistema, porque é o termo dado para o conjunto de seres, né, e do meio ambiente que convivem, né? Pois biótopo, né, por mais que seja um termo bastante confundido com habitat, mas significa o local físico, né, em que um grupo de seres vivos habitam, né? Já a biomassa se trata do total de matéria orgânica e inorgânica mobilizada para a produção de energia, né? O bioma se trata de uma região ou clima e vegetação próprios, além da fauna característica, e a comunidade é o conjunto de todas as populações em um ambiente. Então, aqui no caso, a resposta correta é a letra B. Questão 2. Mergulhando em águas costeiras, encontramos em uma rocha algas, cracas, anêmonas, estrela do mar e ouriços do mar. Ouriços do mar. As algas produzem seu próprio alimento. As cracas ingerem com água seres microscópios que nela vivem. As anêmonas comem peixes que ficam presos entre seus tentáculos. As estrelas do mar prendem seus braços aos moluscos contra as rochas e sugam um animal de dentro da rocha. Os ouriços do mar raspam a rocha com seus dentes, alimentando-se de detritos. Em função do que foi descrito, pode-se afirmar que as algas e os animais citados apresentam diferentes A. Nichos, B. Hábitats, C. Mimetismos, D. Competições ou E. Biomas. Bom, gente, vocês lembram, né, que a gente teve uma aula sobre esses conceitos. E aqui tá bem clara a resposta, né? Sabemos que a resposta correta é A, nichos, né? Pois as algas e os animais citados apresentam diferentes nichos, pois eles são diferentes e possuem hábitos de vida e de busca de alimentos diferentes, né? Então, a função que eles desenvolvem naquele meio é diferente um do outro, né? As suas estratégias para a sobrevivência, como se reproduzem, como buscam seu alimento, como escapam das suas presas, também é diferentes, né? Por mais que eles convivam ali no mesmo ecossistema, possuem nichos diferentes, tá, pessoal? Agora vamos lá para a terceira questão. Na natureza, os organismos interagem entre si, estabelecendo relações ecológicas. A interação do vírus ou bactérias causadores de doenças como seus hospedeiros é um tipo de relação ecológica. Sobre essa interação, é correto afirmar que é uma relação intraespecífica positiva, já que o agente causador da doença é beneficiado e o hospedeiro raramente é morto. B. É um parasitismo, pois o agente causador da doença é favorecido e provoca prejuízos aos hospedeiros por se alimentar deste. C. É o inquilinismo, pois o agente causador da doença vive no corpo do hospedeiro em busca de abrigo. D. É uma relação intraespecífica negativa, já que o prejuízo para um dos participantes da, já que há prejuízo para um dos participantes da relação. E E é uma simbiose, pois é uma relação próxima e interdependente entre as espécies envolvidas. E qual é a resposta aqui nesse caso, gente? A letra B é um parasitismo, pois o agente causador da doença é favorecido e provoca prejuízos ao hospedeiro por se alimentar deste, né? Então, a gente tem nesse caso um parasitismo, pois indivíduos de uma espécie vivem sobre o corpo de um indivíduo de uma outra espécie, né? Então, ele está prejudicando o seu hóspede. E a última questão. O esquema a seguir representa os diversos meios em que se alimentam aves de diferentes espécies, que fazem ninho na mesma região. Com base no esquema, uma classe de alunos procurou identificar a possível existência de competição alimentar entre essas aves e concluiu que A. Não há competição entre os 4 tipos de aves
porque nem todas elas se alimentam nos mesmos locais? B, não há competição entre aves dos mesmos tipos 1 e 2 e 4 porque retiram alimentos de locais exclusivos? C, há competição porque a ave do tipo 3 se alimenta em todos os lugares e, portanto, compete com todas as demais? D, há competição apenas entre as aves 2 e 4 porque retiram grande quantidade de alimentos de um mesmo local? Ou E, não se pode afirmar se há competição entre aves que se alimentam em uma mesma região sem conhecer os tipos de alimento que a consomem? Pois, então, qual é a resposta? A letra E. Porque, gente, o quadro ele mostra diversas espécies de aves em diferentes tipos de regiões, mas não oferece um dado extremamente necessário para responder à questão, né? Em qual alimento de cada espécie de ave. Para compreender as relações de competição das aves, é necessário que o fator alimento esteja incluído na questão, né? Já que apenas o território não é o suficiente para acirrar a competição entre aves, ou seja, é, a questão ela acaba se tornando uma pegadinha, né? Porque é necessário primeiro compreender os fatores que levam à competição para depois alcançar, né, uma resposta correta. Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Até a próxima.